Aleluia, louvado seja Deus. Quero saudar meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Para você que vai assistir através deste vídeo, quero deixar uma pequena mensagem a qual Deus me incomodou para trazer para o teu coração. Talvez você, louvado seja Deus, se encontre aflito, talvez você se encontre angustiado, deprimido, precisando de uma palavra. E hoje Deus nessa tarde vai ao seu encontro, louvado seja Deus. Uma pequena palavra que se encontra no livro de Daniel, louvado seja Deus, no capítulo 3, no versículo 15 adiante, onde a palavra do Senhor, louvado seja Deus, vai dizer: agora pois, se estás pronto, quando ouvides o som da buzina, do prefaro, da guitarra, do lápis, do solteiro, da sinfonia e toda a espécie de música para vos mostrardes, adorardes a estátua que fez, mas não adorardes, serei lançado, louvado seja Deus, na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá ali guiar das minhas mãos? Louvado seja Deus. Meus queridos, a palavra do Senhor vai estar falando, louvado seja Deus, de um grande profeta, a profeta Daniel. Querida, a Bíblia vai dizer ali, louvado seja Deus, havia um rei babilônico, louvado seja Deus, e esse rei uniu-se, os governantes uniu-se, louvado seja Deus, os ministrantes uniu-se, os presidentes daquele tempo, para se unirem, para levantar uma consagração perante aquela estátua. Então a Bíblia vai dizer, querido, louvado seja Deus, que convoca aquele povo, convoca também, louvado seja Deus, os profetas Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia vai dizer, querido, louvado seja Deus, que aquele rei babilônico deu uma ordem para toda vez que aquele povo escutasse som de buzina, som de guitarra e som de tambor, louvado seja Deus, ali era para aquele povo, louvado seja Deus, se ajoelhar, louvado seja Deus, e adorar aquela estátua. Então a Bíblia vai dizer, querido, que aquele rei se lembrou, louvado seja Deus, de três homens de Deus, louvado seja Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia vai dizer, querido, que aquele rei então dá uma ordem para aqueles homens se ajoelharem e sim, louvado seja Deus, adorar aquela estátua. Mas a Bíblia vai dizer, querido, louvado seja Deus, que em nenhum momento aquele homem se ajoelharam perante aquelas estátuas, em nenhum momento aquele homem, louvado seja Deus, se renderam diante daquele Deus. E porque louvado seja Deus, aquele povo sabia que só tinha um Deus que era para ser adorado, que era o Senhor Jesus Cristo, que era Deus, que só é um Deus na nossa vida que podemos ser adorados. E a Bíblia vai dizer, querido, louvado seja Deus, que ali manda chamar aquele homem para se prostrar diante daquela estátua, mas em nenhum momento aquele homem se curvaram diante daquela estátua. E a Bíblia vai dizer que aquele rei agora manda pegar aqueles três homens, manda lançar dentro de uma fornalha de fogo ardente, louvado seja Deus, para tentar ceifar a vida dele. A Bíblia diz que pegam aquele jovem agora, colocam dentro, louvado seja Deus, de uma fornalha. E naquele tempo, louvado seja Deus, que era lançado naquela fornalha morreria rápido, porque aquele fogo ali queimava, aquele fogo queimava muito. E a Bíblia vai dizer que lança aquele jovem dentro daquela fornalha de fogo ardente, mas nem um instante aquele jovem se queima, nem um instante aquele jovem morre. A Bíblia diz que o povo, louvado seja Deus, observe agora para ver se tinha Deus na vida deles mesmo. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que no momento que lançam ele, aquele rei babilônico vai olhar para lá, louvado seja Deus, para dentro daquela fornalha, e vai enxergar mais um homem além de seus três. Sabe quem era, querido? Era Deus que estava no meio daquela fornalha. Aquele rei se admirou, louvado seja Deus, porque tinham lançado três homens naquela fornalha, e no meio daquela fornalha apareceu mais um. Sabe quem era? Era o Senhor Jesus Cristo. Talvez, querido, louvado seja Deus, lançaram você dentro de uma fornalha, talvez lançaram você dentro de uma cisterna, talvez, louvado seja Deus, lançaram você numa de uma calúnia, numa de uma contenda, numa de uma fofoca. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa: quem tem chamado não morre, quem tem chamado, louvado seja Deus, de Deus não morre. Pode te lançar numa de uma contenda, pode te lançar numa de uma fofoca, pode te lançar numa de uma fornalha de fogo ardente. O Senhor sempre estará contigo para te dar ordem ao teu respeito. O Senhor sempre estará contigo para te guardar no momento da tua vida. Louvado seja Deus, que você se sente fraco, se sente deprimida, se sente oprimida. É Deus que está contigo. Aqueles homens não morreram, não se prostraram diante daquela estátua. Sabe por quê, querido? Porque Deus, louvado seja Deus,
era para ser adorado. Só Ele que tem que ser adorado. É só o Senhor Jesus Cristo, a qual nós devemos prostrar diante dele. Pega o Daniel também, nosso Daniel dentro da cova do leão, mas Daniel não morre, sabe por quê? Daniel tinha chamado. Daniel era escolhido, era um profeta. E você, eu estou dizendo para você hoje nessa tarde, louvado seja Deus. Você é um escolhido, você é profeta, você não morre. Talvez tentaram, louvado seja Deus, te lançar, mas você não morre porque Deus está contigo.